Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 164º Dr. Apple News, toda sexta-feira, o resumão de notícias da Apple para vocês. Um abraço especial sempre para o Antônio, que me ajuda aqui com as pautas, o Renato, o Sandro, o Gilberto, muito obrigado a todos vocês. Vamos dar sequência, temos algumas informações bem interessantes para os futuros produtos aí da Apple. Então vamos lá. Vamos começar com as notícias históricas, né? A gente tem aí em 27 de setembro de 1979, começando aí aquela brigaiada a respeito do Macintosh. A gente sabe que o Macintosh foi um produto que não foi saído da cabeça do Steve Jobs, né? Na verdade, quase nenhum foi, né? As pessoas traziam as ideias para ele e ele conseguia transformar aquilo em algo vendável, em algo interessante para o público e fazia o processo todo acontecer. Então quem teve a ideia original do Macintosh foi um cara chamado Jeff Raskin. Quem assistiu aí a história da Apple aqui nessa playlist outra playlist do canal já conhece essa história. E o Jeff Raskin tinha uma ideia de fazer uma máquina barata, né? Ele queria popularizar o computador mesmo. E o Steve Jobs, com aquela mania de perfeição, ele falou: não, eu quero fazer o melhor computador que tiver. E aí houve um racha grande aí na equipe de desenvolvimento do projeto entre essa ideia do Jeff Raskin e a ideia do Steve Jobs. A gente já sabe quem ganhou, a gente já sabe quem acabou mudando a história aí com esse equipamento, apesar de todos os percalços no caminho que a gente já conhece. Mas foi nessa data que houve aí realmente uma cisão da equipe de desenvolvimento do Macintosh, né? Depois nós temos aí em 28 de setembro, só que lá de 1997, depois que o Steve Jobs foi enxotado da Apple e voltou em 96, no finalzinho de 96, em 97 ele veio transformando tudo e trouxe essa campanha, uma das mais icônicas da história da publicidade mundial, né, e com certeza também da Apple, onde tinha uma música muito bonita, um texto muito bonito, falando aí das pessoas que realmente querem mudar o mundo e utilizando imagens de pessoas famosíssimas, né, que fizeram isso, que realmente mudaram o mundo. Foi uma campanha aí que virou a mesa completamente na tentativa de melhorar a imagem da Apple, que nessa época estava indo para o buraco, né, para o bueiro. Então realmente é uma data importantíssima, não só para a Apple, mas para a propaganda como um geral, para a propaganda e marketing como um geral. Eu aconselho você a assistir essa propaganda, procure aí no YouTube, que com certeza você vai achar super fácil e é algo realmente emocionante. Depois nós temos um pouco mais para frente, lá em 2006, 25 de setembro de 2006, a Apple lançando esse camaradinho aqui, que é o iPod Nano, a segunda geração do iPod Nano, né? Ele em alumínio, bem pequenininho, bem fininho, né? Era uma peça de eletrônica assim absurda, né? Era o espaço, a espessura necessária para um plugzinho P2, aquele plugzinho do fone de ouvido. Uma telinha pequenininha, a click wheel e acabou. E era algo assim que realmente funcionava muito bem, muita gente usando para poder fazer exercício, etc. E vendia que nem água, isso aí era uma coisa impressionante. Nessa época eu trabalhava em assistência técnica e, nossa, era impressionante a quantidade de iPods que chegavam lá. Era um equipamento que acabava estragando muito, porque era muito fácil de levar para lá, levar para cá, derrubar, cair, bater e tal. Então chegava bastante, molhar principalmente, né? Então chegava muito desses aqui, tinha uma coleção de cores bem interessantes. Foi um produto realmente que a Apple ganhou muito dinheiro com eles, né? Bom, agora nós temos as notícias da semana. A gente tem aí o anúncio fiscal da Apple que vai acontecer nos próximos dias, né? Os analistas com certeza já dizendo que vai ser agora a Apple vai começar a cair, agora a Apple chegou no pico e provavelmente a gente vai ter mais um recorde quebrado aí com relação a vendas, a serviços, etc. Porque a Apple ela conseguiu diversificar muito bem a sua receita, né? Não focar apenas em um produto, mas em vários produtos, em serviços, em assinaturas, né? Então com certeza a gente vai ter um quarto fiscal aí com saúde mais uma vez e talvez de quebra mais um recorde vendido de resultado, né? Comparado com o ano anterior. Então vamos aguardar. A gente não tem visto muitos rumores por aí, eu acho que as pessoas deram uma acalmada, mas não sei, se a gente for pesquisar aí os sites de analistas de economia, etc., com certeza vai ter um e outro aí apostando aí numa queda. Mas eu, na verdade, aposto aí numa subida com relação a esse assunto que acaba sendo recorrente, né?
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, o iOS 16, eu até comentei com vocês aí na live, né? Ele vai ter um recurso, já tem um recurso na verdade, chamado Automatic Verification. O que que é? Você sabe aqueles captchas que a gente tem que clicar quando a gente vai fazer o login em algum lugar, né? Que é para não sou um robô. Aí vem aquelas imagens, como tem aqui, né? Como tem mostrando aqui, você tem que clicar na imagenzinha da chaminé, da montanha, etc. É um pé no saco aquilo ali, né? Mas é uma forma que o site tem de evitar que se faça um programa que fique logando e deslogando automaticamente. Agora, o iPhone vai ter tem, né, o iOS 16 tem um recurso que já sabe que é você mesmo, não é um programinha, e ele ultrapassa essa necessidade do CAPTCHA. E cada vez mais e mais empresas já estão adotando essa programação para que os usuários de iPhone não precisam mais passar por essa chatice de verificação de não sou um robô. Uma das empresas que acabou de adotar isso foi a Cloudflare. Então, devagarinho, a gente vai ter uma etapa a menos aí para fazer o login. A Apple tem trabalhado bastante para facilitar essa questão de senhas, de logins, né, para poder facilitar o nosso dia a dia. A gente não tem que ficar preocupado com isso, tá? Bom, TSMC chegou para a Apple, que é a fabricante de chip, né? Chegou para a Apple e falou assim: ó, Apple, a gente vai ter que aumentar o preço, que estava previsto aí de 6% para 9%. E a Apple disse: não vai aumentar. Simples assim. Eu não sei como é que está essa negociação e tal, mas a Apple não aceitou esse aumento de preços. É óbvio que vem tudo aumentando no planeta todo, nessa uma onda de inflação grande devido a tudo que aconteceu, né? Mas parece que a Apple não vai aceitar um aumento maior do que já estava previsto. E só para vocês terem uma ideia, o chip da TSMC que é feito para a Apple já é 20% mais caro, 20% mais caro, do que ela mesma faz para outras empresas. Óbvio que é uma tecnologia proprietária da Apple, específica para a Apple, é um outro tipo de chip, mas o chip já é 20% mais caro, né? E eles querem aumentar aí, tem um aumento que era previsto de 6 para 9 e a Apple bateu o pé para tentar manter aí o preço e a margem de lucro que eles têm. Essa informação que eu acho muito legal, talvez a mais importante dessa semana, Tim Cook teve na Itália, na Università degli Studi di Napoli Federico II, em Nápoles. Gastei o italiano agora aqui. E ele falou que vai chegar aí um equipamento de realidade aumentada que vai revolucionar aí a nossa vida, a nossa forma de ver a vida, né? Então, daqui a pouquinho vocês vão se perguntar como que vocês levaram a sua vida sem a realidade aumentada. Então, parece que a gente vai ter um produto realmente que vai facilitar, que vai trazer inovação, que vai trazer recursos diferentes que vão mudar a forma como a gente vai tocar o nosso dia a dia. A gente já teve uma experiência aí do Google Glass, né, que não foi bem sucedido, e a Apple demorou tanto tempo, né, acredito que dessa vez o bicho pega, né, dessa vez a coisa vai pegar. Vamos aguardar. Existem rumores que para o ano que vem, no começo do ano que vem, vai ser anunciado esse produto, mas o Tim Cook já vem falando devagarinho, já vem dando aí uns teasers, né, pra gente, já vem colocando o melzinho na boca. Talvez seja mais uma onda de uma evolução, de um equipamento, de um recurso que vai mudar profundamente as nossas vidas aqui, assim como o iPhone mudou aí desde 2007 para cá. Então vamos aguardar, quem sabe mais uma coisa revolucionária que a Apple vai colocar no mercado. Bom, uma notícia triste para quem gosta do SwiftKey, aquele teclado que era oferecido pela Microsoft. Foi uma outra empresa que criou, né? A Microsoft comprou e começou a comercializar. O SwiftKey é um teclado que tem alguns recursos diferentes que você pode instalar no seu iPhone e tal. E a Microsoft disse que vai parar de fazer esse produto. Então quem tem, quem não tem, não vai conseguir colocar mais daqui para frente. Uma notícia triste para quem gosta dos recursos do SwiftKey. Existia uma previsão aí da Apple de aumentar a demanda. Ele chegou até a pedir para aumentar a demanda do iPhone 14, a demanda de produção, né, por conta de uma expectativa de demanda de compra do iPhone 14. Mas a Apple suspendeu esse pedido de aumento, vai manter como estava antes, né, para preferenciar o modelo Plus e os modelos Pro. Então a gente tem visto aí que o iPhone 14 não está vendendo tanto quanto os outros 3 modelos. É óbvio, né? Se você tem 4 modelos, um vai vender mais que o outro,
então não é nenhum tipo de preocupação com relação a isso, e talvez por conta da diferença pouca de preço, as pessoas estão preferenciando um equipamento um pouco maior, uma bateria maior, etc, né? Depois nós temos aqui o Stage Manager, né? A gente sabe que o iPadOS ainda não chegou, o 16, né? Eu até comentei um rumor antes do lançamento do iOS 16 que o iPadOS 16 iria atrasar por conta do Stage Manager, né? As pessoas não sabiam exatamente por quê, diziam que não estava funcionando direito ainda e tal. Mas eu acho que agora ficou claro pra gente o que a Apple estava fazendo, por que ela está demorando tanto para poder oferecer a atualização para os usuários de iPad. Quando foi listado os equipamentos que seriam necessários para rodar o recurso do Stage Manager no iOS 16, muita gente acabou reclamando, principalmente os usuários do iPad Pro 3 e o iPad Pro 4ª geração. Porque a gente sabe que a Apple oferece o sistema operacional novo para uma gama muito grande de produtos, né? Produtos bem antigos, se você for comparar aí com outras empresas, né? Porém, produtos antigos não têm capacidade de hardware para rodar recursos tão novos. Então a Apple oferece a atualização, mas alguns recursos ela não vai conseguir liberar porque não vai funcionar direito. Tem gente que acha que é sacanagem da Apple, né? Que é conspiração para você trocar o produto e tal, pode até ser que tenha isso também, mas existe uma deficiência técnica que a gente também tem que, né, dar o braço a torcer. Recursos que exigem muita capacidade técnica, num equipamento muito antigo não vai rodar bem. Aí você vai instalar e vai reclamar do mesmo jeito, falar, essa Apple é uma porcaria, o recurso não funciona direito, tá? Então, melhor não ter, melhor você ter atualização e não ter aquele recurso específico, mas você está atualizado, você tem as outras opções para poder utilizar. É assim que o Thiago pensa, né? Então a Apple acabou atrasando aí a disponibilidade do iPadOS 16 para atender essa demanda de usuários de iPad Pro 3ª e 4ª geração e tentar desenvolver o Stage Manager de uma maneira mais leve para poder rodar nesses equipamentos. Então, de novo, mais um sinal de que a Apple está ouvindo a sua clientela, o seu público, e fazendo alterações, inclusive em pleno voo, né? Atrasando os próprios deadlines, né? Algo louvável de se pensar, né? Então tomara que chegue logo e as pessoas possam utilizar o Stage Manager no iPad, que também vai ser uma evolução muito grande para o iPadOS. Bom, a Apple começa a desenvolver, a fabricar, né, a montar o iPhone 14 na Índia. Essa é uma grande notícia. A gente já vem falando já há alguns anos desse movimento da Apple de largar o cordão umbilical aí da China, a dependência total de fabricação da China, por conta de algumas coisas chatas que aconteceram por lá, né? E agora, realmente a planta lá da Índia já está funcionando. É a empresa chinesa, mas agora ela não está na China, não está sob o domínio da China, está sob o domínio da Índia, com outras questões também que a Apple vai ter que aprender a lidar. Cada país é um país, cada cultura é uma cultura, uma legislação diferente. Mas enfim, é bom a gente diversificar para não correr o risco de uma catástrofe, de uma virada política, de uma virada econômica, etc., interferir na cadeia produtiva. Então é realmente uma excelente notícia para a Apple. O Tim Cook, na sua visita na Europa, também esteve na Alemanha, né, e falou da importância da Alemanha enquanto produção de equipamentos e produção de ideias, né. A Alemanha tem aí um total de 4.600 empregados só em Munique. Então realmente é uma galera grande, né, se você for parar para pensar, fora dos Estados Unidos, bem longe dos Estados Unidos. E até então a Alemanha tinha algumas coisas de software e na parte de hardware era mais voltada para a parte de gestão de energia dos processadores. Mas a Apple tem dado cada vez mais importância para as massas encefálicas, as cabeças pensantes lá da Alemanha, e colocando mais responsabilidade para desenvolvimento tanto de software quanto de hardware na Alemanha. Então uma informação importante de descentralização aí de ideias, o que é muito legal, do que ficar tudo concentrado lá na Califórnia, a gente ter outras pessoas em outros lugares do mundo que têm outras experiências, outras visões de mundo, de necessidade e tal, poderem contribuir aí com o desenvolvimento de produto e de software da Apple. Então é uma informação interessante aí com relação à Alemanha, e eu fiquei bobo de ver a quantidade de funcionários, não sabia que era tanto assim. Bom, Apple Watch Series 8 e o SE 2 já está disponível à venda aqui no Brasil, o SE a partir de 3.400 e o Series 8 a partir de 5.300. O Ultra ainda não está disponível aqui, mas a gente já sabe que o preço vai ser
10.300, 10.300 reais aí o Ultra. Lembrando que o Ultra não é para qualquer um, a não ser você que tenha muita vontade de ter e não faça nenhum tipo de esporte, né? Mas é voltado para outro tipo de público e por isso esse preço tão alto. Aqui no Brasil realmente é fora de parâmetro, né? E para encerrar, a gente tem aí o iPhone 14 que o pessoal muito apressado compra lá nos Estados Unidos, quer trazer para o Brasil e vai tá tendo problema da ativação do chip eletrônico, do eSIM. Quem assistiu aí a live do Dr. Apple já estava ciente disso, eu inclusive falei quais eram os modelos, né? Mas enfim, tem muita gente que né, acaba na pressa comendo cru, né? Queimando a língua, né? Acaba comprando o iPhone e trazendo para cá e não vai conseguir funcionar, porque existem modelos lá nos Estados Unidos, os modelos vendidos nos Estados Unidos e no Canadá não tem a gaveta para o chip eletrônico, para o chip físico, né, o SIM card. É só o eSIM, é só o chip eletrônico lá dentro. E eu avisei que não ia funcionar aqui no Brasil direito, então o pessoal está aí por falta de aviso, né, acabando se prejudicando por conta disso, né? Era só ter assistido aí o canal do Dr. Apple e por isso eu peço para vocês compartilharem o canal aí com o máximo de pessoas possível para que elas possam estar bem informadas, sem enrolação, sem lenga-lenga, assim como são os vídeos aí de tutoriais que eu lanço durante a semana e os cursos também que eu tenho lá no site. Então, por isso, eu recomendo que vocês acessem o site drapple.com.br, conheçam os cursos completos que nós temos disponíveis lá para vocês aprenderem a mexer melhor, aproveitar melhor o equipamento que vocês têm em mãos e também os meus contatos, caso necessite de um suporte técnico, uma consulta técnica online. Muito obrigado pela presença de vocês aqui em mais um mais um Dr. Apple News. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.